vamos para a resolução de uma questão, agora uma questão falando sobre o Excel. Vamos, como sempre, a leitura aí da questão na tela do teu computador. Observe a planilha a seguir sendo editada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém um valor exibido na célula A3 após ser preenchida com a fórmula igual conte.num, abre parênteses, B2, dois pontos, C2, fecha parênteses. Letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4, letra E, 5. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão do Excel? Primeiro, entender que dentro do Excel, nós obviamente podemos construir várias fórmulas e funções. Isso porque o Excel é uma planilha de cálculos. Entre essas diversas funções do Excel, existe uma chamada conte.num. Exatamente essa função que está aparecendo aí na questão. E a função conte.num ou conte.num, ela conta todas as células que possuem valor numérico num determinado intervalo de dados ou num determinado intervalo de células, ou ainda em algumas células específicas. Então a função conte.num, ela conta quantas células possuem valor numérico. Essa é a função conte.num, contar quantas células possuem valor numérico. Nessa questão ele botou igual conte.num, abre parênteses, B2, dois pontos, C2. O dois pontos dentro das funções do Excel significa intervalo. Mas como identificar qual é o intervalo que vai da célula B2, dois pontos C2, isto é, da célula B2 até a célula C2, para descobrir quantas possuem valor numérico? Acompanha como a gente faz isso na prática. Eu vou usando o computador aqui, tu vai percebendo, certo? Vou acompanhar aí com vocês. Olha só o que tu vai fazer. A primeira coisa para identificar o intervalo B2, dois pontos C2, que está identificado, tu primeiro localiza a célula B2, que vem antes dos dois pontos. Vamos localizar aqui, ó, coluna B, linha 2, aqui nós temos a célula B2. E vamos colocar um ponto na parte superior esquerda da célula B2. Tá aqui. Depois vamos localizar onde é que está a célula C2, coluna C, linha 2, C2 está aqui. Então vamos colocar um ponto na parte inferior direita dessa célula C2. Vou dar um pontinho aqui na parte inferior direita. E agora vamos ligar os pontos aqui, ó, marcados da célula B2, na forma de um retângulo, até a célula C2, e agora da célula C2 até a B2, também na forma de um retângulo. O que entrou dentro desse retângulo, que compreende B2, dois pontos C2, quer dizer, da célula B2 até a célula C2, quantas células nesse intervalo possuem valor numérico? Bem, duas. Tanto a célula B2 tem o valor 2, é um valor numérico, como a célula C2 tem o valor 1, é um valor numérico. Então, no intervalo que vai da célula B2 até a célula C2, nós temos duas células com valor numérico. E a função conte.num faz isso, ela conta quantas células tem valor numérico dentro do intervalo indicado. Como o intervalo indicado era B2, dois pontos C2, da célula B2 até a célula C2, nós temos duas células com valor numérico. Por isso a resposta para essa questão é a letra B de Brasil. Observa a resposta, a letra B de Brasil. Por que a letra B, professor? Porque a letra B estava dizendo 2. E a função conte.num conta quantas células possuem valor numérico. Nesse intervalo que vai de B2 até C2, tem duas células com valor numérico. Por isso a resposta era a letra B de Brasil. 2 de duas células contendo valor numérico. Agora, se uma função conte.num for apresentada numa outra prova, e aí a célula indicada ou as células indicadas, algumas delas vamos imaginar, alguma delas tem texto, tivesse escrito casa ali numa determinada célula, aí não conta, porque ela só conta células que têm valor numérico. Células com valor textual não conta. E células vazias, professor, se a célula tivesse vazia, não conta também, porque não é valor numérico. Agora, se tivesse zero, zero conta, porque zero é valor numérico.
Se tivesse data, data conta também, porque para o Excel, as células formatadas para data, elas na verdade são representadas por um valor numérico que representa aquela data. Então a função continum conta todas as células que têm valor numérico. Inclusive células que tenham data, ela conta porque entende que para o Excel isso é valor numérico. Agora, célula que tem texto, ela não conta. Célula vazia, ela não conta. Zero conta porque zero é valor numérico. Data conta porque data formatada para data dentro do Excel é considerado valor numérico. Então a continuum conta todas as células que possuem valor numérico. Numérico. Por isso a resposta aqui então foi 2, B de Brasil. Certo, pessoal? Até a próxima questão. Bons estudos.